Seja bem-vindo ao Vida com Deus. E o tema de hoje é o coração puro diante de Deus. A leitura está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Preste atenção no que a palavra de Deus está nos ensinando nesta oportunidade. Nesta semana a gente vai falar bastante sobre o coração humano. Vamos trazer muitos assuntos, temas que vão nos levar a esta reflexão. A Bíblia está nos falando a respeito das bem-aventuranças. Jesus está aqui em Mateus 5, começando o Sermão da Montanha, que é conhecido, como o primeiro grande sermão de Jesus, Mateus 5, 6 e 7, onde Jesus traz os grandes ensinamentos do reino de Deus. Havia chamado os seus discípulos e ele vai então revelar aos seus discípulos os princípios fundamentais para aqueles que seguiriam o Evangelho, aqueles que estariam com ele nesta caminhada. E ele começa falando então das bem-aventuranças. Bem-aventurado é alguém mais do que feliz. Entendemos que a felicidade comum todas as pessoas podem alcançar na sua vida. O que Jesus está prometendo é algo que vai além, mais do que feliz, ou seja, a felicidade duradoura, a felicidade eterna, que começa aqui e vai continuar, porque somos cidadãos do reino de Deus, do reino dos céus. Então, o que nós vivemos aqui com Cristo já é uma amostra do que teremos com Ele na eternidade. Por isso, somos chamados de bem-aventurados. E neste momento, Jesus está falando da bem-aventurança conforme o coração humano. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, chama a atenção sobre o que se deve cuidar o coração. Dele procede as saídas das fontes da vida. Poderíamos falar tanto sobre o coração aqui nesta meditação. Contudo, entendemos já tão rapidamente que o coração é um lugar que merece muita atenção. A Bíblia nos mostra claramente que o coração é o centro da vontade humana, dos desejos humanos. Não estamos falando aqui do coração órgão, Muitas pessoas criticam, dizem, que negócio de coração é esse? Sendo que o coração ele simplesmente bombeia sangue para o resto do corpo. Sim, é claro, não estou falando do coração órgão do nosso corpo. Eu me refiro ao coração biblicamente falando, como o centro das emoções, centro da vontade. Este lugar do nosso ser, ele precisa de atenção, precisa de cuidado. No entanto, repito, Provérbios vai dizer que de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Então, de tantas outras coisas que nós pensaríamos em guardar, quanto talvez a nossa própria reputação, como talvez aquilo que parece precioso para nós, um bem que nós temos, poderia parecer importante guardá-los, mas a Bíblia chama atenção para guardar o coração. E Jesus está dizendo aqui agora que aqueles que tiverem o coração limpo, ele será mais do que feliz. O cidadão do reino dos céus, o cidadão do reino de Deus, ele deve viver com um coração limpo, com um coração puro. Este lugar do nosso ser, que está a nossa vontade, que está as nossas emoções, deve ser um lugar limpo, já que dele procede a vida.
Nós meditamos aqui ainda esta semana sobre o perigo dos desejos da carne, das concupiscências dos olhos e também da carne. O quanto isso é perigoso, este desejo ardente. Por isso que precisamos ter este coração, que é de onde sai a vontade, nós precisamos tê-lo limpo, para que a gente não ceda a esses desejos pecaminosos, para que a gente não ceda ao engano, à vaidade, tudo aquilo que nos puxa através do orgulho, nos tirando da presença perfeita de Deus. Eu lembro também agora das palavras de Paulo. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer que tudo é puro para quem é puro, e tudo é impuro para quem é impuro. Ou seja, coração. Quem tem coração limpo vai viver de forma limpa e vai ver as coisas de uma forma limpa. Vai ter uma visão pura daquilo que está à sua volta. Vai ter uma visão pura das pessoas que convivem com ele ou com ela. Vai ter uma visão pura da sua própria vida. É preciso ter o coração puro. Quantas pessoas que, como eu já disse aqui tantas vezes, elas enxergam maldade em tudo, porque o coração dela não é puro, não é limpo. Quantas pessoas que só conseguem enxergar coisas ruins nas pessoas, que só conseguem encontrar defeito nas pessoas. Ninguém presta, ninguém é bom. Coração impuro. Quantas pessoas que não conseguem se submeter às suas lideranças. Entra líder, sai líder, entra pastor, sai pastor. Ninguém presta para esta pessoa. Por quê? Coração impuro. O coração impuro faz a pessoa ver as coisas de forma impura. Repito, Tito, capítulo 1, versículo 15. Quem tem olhos bons vai enxergar tudo bom. Jesus também fala sobre isso aqui no Sermão da Montanha. Então, o problema não está do lado de fora, está no lado de dentro, está em mim. Como está o meu coração? É assim que eu vou enxergar os meus irmãos. É assim que eu vou enxergar a minha vida. Eu tendo um coração limpo, eu tendo um coração puro, eu vou conseguir perceber quando eu errar, sabia disso? Como assim? É verdade. Quando eu tenho o coração puro, eu percebo quando eu erro, eu reconheço. Se meu coração é impuro, eu não vejo o meu erro. Por isso que tem pessoas que ela erra, está fazendo tudo errado e não reconhece, não aceita a repreensão. Eu vou te dar um exemplo. Uma casa toda suja, toda bagunçada. Percebe-se quando alguém joga mais um lixo no chão? Se a casa já está toda bagunçada, é lixo espalhado pelo chão, toda empoeirada, embarreirada. Se chegar mais alguém com o sapato sujo, vai dar para perceber? Não vai. Agora, uma casa limpinha no padrão, varrida, passada pano, né, encerado. Se alguém jogar uma casca de bala no chão, vai perceber. Se alguém vir da rua com o sapato sujo e entrar, vai ficar as pegadas, vai dar para perceber e descobrir até de quem foi aquele pé mal educado que entrou com o sapato sujo. Então é assim também a nossa vida, meus irmãos, com essa ilustração do que Jesus está pedindo para a gente, ter coração limpo, puro. Alguém questiona, como pode Davi, segundo o coração de Deus, pecou? Sim, porque todo homem peca. Se a Bíblia não mostrasse pecado em Davi, alguém ia adorá-lo como quarta pessoa. Aí não seria nem trindade, né? Seria o quê? Quadrindade? Quadruplindade? Não sei, estou criando uma palavra que não existe essa palavra. E não dizer que Davi era santo como Jesus. Mas a Bíblia mostra que Davi também pecou, ainda tendo segundo o coração de Deus. A grande questão é que, como ele tinha o coração puro, ele reconheceu o seu pecado quando foi abordado pelo profeta Natã. Coração puro. Pecou, percebeu, reconheceu. Por isso temos que ter coração limpo. A gente vai parar de ficar vendo cisco no olho dos outros enquanto tem uma trave no nosso. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Quando a nossa vida, meus irmãos, está fundamentada neste temor de ter um coração limpo, um coração puro, conforme a palavra de Deus, é ela que purifica.
A gente percebe, irmão, quando a gente erra. Não quer dizer que a gente não vai pecar. Não, não é isso não. A gente peca, mas a gente percebe, a gente reconhece. Se alguém repreender a gente vai ser humilde. Sim, se a gente errar e alguém repreender, a gente vai reconhecer, porque o coração está puro, o coração está limpo. Agora, quantas pessoas que quando são repreendidas, batem o pé, não aceitam, mudam de igreja? Isso acontece muito nos dias de hoje. Não está fácil hoje para os pastores que querem conduzir a sua igreja, o seu rebanho, com a palavra de Deus. Não está fácil, meus irmãos. Os pastores que estão me ouvindo sabem que não está fácil. Quando o pastor quer repreender o membro, porque ele teve uma conduta fora da palavra de Deus, então tem que ser orientado. E o pastor sabe que ele tem a responsabilidade diante de Deus, ele não pode deixar as coisas de qualquer jeito, não pode deixar o pecado ali, no meio da igreja, sem uma repreensão. Tem que ser orientado, tem que ser repreendido, biblicamente falando. O que acontece? Ah, pastor, se é para chamar a minha atenção, então eu vou embora desta igreja. Me dá a minha carta, ou se não eu vou sem carta mesmo. Para onde eu vou, me recebe sem carta. Para onde eu vou, eu posso ir hoje, eu já chego lá pregando, já chego lá abalando tudo. Então, meus irmãos, não está fácil hoje para os líderes. Quem tem o coração puro, aceita a repreensão, porque ele mesmo percebe que está errado. Mas como eu disse, quando a casa está toda suja, quando a casa está toda bagunçada, não vai perceber mais uma sujeira ali dentro, não vai perceber mais uma bagunça ali dentro, mais um lixo ali dentro. Não é assim? É assim. Que a gente também venha, meus irmãos, lembrar, somos cidadãos do reino. Vivemos agora o padrão de Cristo, é o padrão que ele estava ensinando no Sermão da Montanha. O padrão de um coração puro. Não quer dizer que a gente nunca vai pecar, mas quando pecar, a gente vai perceber, a gente vai reconhecer. E se alguém nos repreender, como Davi foi repreendido, a gente vai reconhecer: eu errei mesmo, eu sou um pecador, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso do perdão de Deus. Pai, pequei contra ti. Coração puro, bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que tem o coração puro. O coração impuro pode se alegrar pela sua impureza, pelo seu engano, pelo seu pecado, pela sua vaidade. Achar que está tendo vantagem por viver de qualquer jeito, por fazer tudo do jeito que quer, por mandar na sua própria vida e não receber conselho de ninguém. Agora, mais do que feliz são aqueles que estão dispostos a ser repreendidos, a serem orientados pela palavra de Deus, que procuram viver piamente diante de Deus, que procuram viver irrepreensivelmente diante dos irmãos, se esforça para não pecar contra Deus, tem a vida e santidade, e quando o pecado aparece, ele reconhece. Quando o equívoco aparece, ele reconhece. Que assim seja o nosso coração. Busquemos pureza de coração. Venhamos pedir hoje que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos lave, que o local das nossas emoções e da nossa vontade estejam tão limpinhos, que o mínimo pecado que tentar entrar ali para sujar, venha a ser percebido. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Esta foi a nossa... Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.